doutora Sueli Meirelles, nós já conhecemos, é psicóloga junguiana, transpessoal, reencarnacionista, e uma vez por mês ela nos visita com mensagens pertinentes à doutrina espírita, contextualizada no que ela fala. Seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui nesse espaço amoroso, acolhedor, pelo Gilson, pela Clélia, por toda a equipe da casa, por vocês que estão aqui, somando energias, criando esse contexto, essa egrégora de fraternidade, que é muito importante. Vocês lá atrás estão conseguindo ler alguma coisa nesse slide? Não, pois é, olha aqui. O meu retroprojetor vai fazer 30 anos de trabalho junto comigo esse ano. Então, eu acho que ele vai querer aposentadoria. Não me parece que hoje ele resolveu se aposentar. Então, veja bem, não vai interferir aqui no nosso trabalho. Só que assim, eu montei os slides com todo carinho para vocês, porque ajuda a visualizar, mas imprevistos acontecem. E assim, parece que a lâmpada é que está ficando gasta, Quando eu faço palestras, eu gosto de usar um livro de psicologia bastante antigo e muito útil, chamado dicionário. Vocês não imaginam como o dicionário tem a ver com psicologia. Por quê? Porque em princípio era o verbo e Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Quando nós falamos, nós comandamos, positiva ou negativamente, as coisas que nos acontecem. Por isso é importante que quando nós vamos falar sobre um tema, nós possamos buscar o significado essencial, inclusive quando se usa um dicionário etimológico, que é aquele que dá a origem das palavras, que eu não usei nesse caso aqui, porque não havia necessidade. Mas compreender, quando nós falamos uma palavra, qual o significado essencial dessa palavra e, às vezes, qual o significado que cada palavra tem para cada pessoa. Como nós trabalhamos dentro de abordagem transdisciplinar, o que isso quer dizer? Nós pegamos o ensinamento espírita, nós pegamos o ensinamento da psicologia transpessoal, que vai incluir Jung, Stanley Krippler, vários autores que modernamente, Jung é contemporâneo de Freud, mas ele é um pioneiro na compreensão da espiritualidade humana. E hoje em dia existem autores que continuaram esse trabalho. Nós incluímos também os resultados das nossas pesquisas psicoespirituais e começamos a fazer uma releitura. Por quê? Porque nós sabemos que os textos sagrados, quando o mestre veio e falou algumas coisas, ele falou por metáfora. O que é metáfora? É o símbolo. Metáfora é a linguagem do nosso inconsciente. Nós temos dois tipos de linguagem. A nossa linguagem inconsciente, essa que eu estou usando aqui, que nós usamos no cotidiano, mas o símbolo é a linguagem do nosso inconsciente. E esse inconsciente, essa parte maior, é que comanda o nosso comportamento, os nossos padrões, os nossos hábitos, as nossas cristalizações. É através da reprogramação dessa parte mais profunda da nossa mente que nós podemos mudar o nosso comportamento. E quando nós falamos sobre dom maior, o que vocês imaginam que seja o dom maior? A vida. A vida, o amor, tudo isso se interliga, não é? Então, quando nós pegamos esse tema, nós encontramos no próprio texto de Coríntios, que é a fala do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 3, ele fala sobre 3 aspectos: a fé, a esperança, a caridade, mas fala também sobre o amor.
Então, nós fomos buscar definir isso, fomos pegar o dicionário, porque se vamos falar de fé, nós precisamos entender o significado. A primeira coisa que aparece é que fé é um substantivo feminino, é um atributo feminino. E o que isso significa? Que quando nós falamos do feminino, nós falamos da nossa interiorização, nós falamos do nosso cuidar, da nossa sensibilidade. Quando nós falamos do masculino, nós falamos da exteriorização, aquilo que nós manifestamos no mundo concreto. E é um aspecto interessante que a fé nos exige esse recolhimento. E ela é definida como uma das 3 virtudes teologais, que eu já fiz uma palestra sobre isso. São esses conceitos essenciais de todas as tradições religiosas: a fé, a esperança e a caridade. E hoje nós vamos falar sobre o amor também. E se define assim: sistema de crenças religiosas, religião, fé cristã. Significa que, mesmo sem comprovação, nós acreditamos que alguma coisa existe, é possível. Quando nós falamos de fé, eu gosto de pegar metáforas muito simples do nosso dia a dia. E vou pegar aqui uma coisa que nos aconteceu, aliás, 2 coisas que nos aconteceram no decorrer da semana. Nós moramos num condomínio. Nós entramos por um lado, saímos por outra passagem. E o porteiro fica na entrada. E ele tem uma câmera para saída. E nós chegamos com o carro diante do portão de saída. E paramos. Simbolicamente, nós estamos pedindo que o portão se abra. E o porteiro vê lá da outra cabine, aperta o botão e a porta se abre. Eu me perguntei, será que desse modo que nós fazemos orações e nos colocamos diante de alguns empecilhos, de alguns obstáculos, e pedimos a Deus que abra o portão? E a lei diz: peça e obterás, abra e a porta abrir-se-á. De algum modo, quando nós saímos de casa de manhã para trabalhar, nós acreditamos que o porteiro, lá na outra cabine, está nos vendo e vai abrir o portão. E porque nós acreditamos, nós ficamos ali esperando que ele abra. Eu pergunto, quantas vezes nós temos fé o suficiente para acreditar que Deus vai abrir o portão das nossas necessidades? Mas para que Deus abra o portão, nós temos uma outra questão, uma outra experiência. Eu estava no consultório e o computador sobre a mesa e a impressora ao lado, muito pertinho do computador. E eu fiz um comando para imprimir um texto. E apareceu na tela do computador: a impressora não foi localizada. E eu me dei conta que eu não havia conectado o cabo. Não tinha plugado a impressora no computador. E por isso não imprimiu. E eu me perguntei, quantas vezes nós efetivamente estamos plugados em Deus para que as coisas se concretizem, para que a impressora, que é o comportamento, que é o mundo concreto, mostre a consequência do nosso pedido, do nosso comando, né, dessa nossa conexão. E esses 2 aspectos estão contidos na questão da fé. Nós precisamos estar plugados, conectados, como nós fazemos com os nossos celulares, e nós precisamos acreditar que aquilo que nós estamos pedindo possa se concretizar. E a isso nós chamamos de fé. E depois eu fui pesquisar a questão da esperança, que também é um substantivo feminino. É um aspecto de interiorização. E diz o seguinte: esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé, esperança de uma vida melhor. A segunda das 3 virtudes teologais ao lado da fé e da caridade. Bom, então, na verdade, nós esperamos que aquilo
dificuldades sejam contornadas e ultrapassadas. E fui pesquisar também caridade e encontrei outro substantivo feminino: virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Olha o amor aparecendo aí. Não existe caridade sem amor. Há uns anos atrás eu trabalhei com um rapaz que havia sido, em outra existência, uma senhora muito esnobe. E ela se orgulhava de dar esmola. Não havia caridade. Não havia atenção ao outro. Não havia respeito e consideração pelo outro. Havia um orgulho nessa possibilidade de se sentir acima do outro. Então, o que é a caridade? É o ato pelo qual se beneficia o próximo. É aquilo que se doa literalmente de digitação aos pobres, aos desprotegidos. É esse impulso que nós podemos ter de nos colocarmos na condição do outro e ajudar. E essa caridade não inclui julgamento, porque às vezes, se nós julgarmos, nós vamos considerar que o outro não merece. Né? Então, vamos aqui adiante. E em seguida, eu fui pesquisar no dicionário amor e encontrei um substantivo masculino. Mas os homens aqui presentes, que me perdoem, eu sei que eles também têm um lado feminino, né? Mas encontrei a definição assim: forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Essa definição, ela está se tornando inadequada, porque no momento, na transição planetária, nós transitamos das famílias consanguíneas para as famílias espirituais. Cada vez mais, até nas relações sociais, as pessoas chamam umas às outras, é o tio, é a tia, que não é tio consanguíneo, né? É a avó, que não é avó consanguínea, mas que ocupa essa posição e tem essa função. E nós vamos entender a diferença, por exemplo, entre paternidade e paternagem. Paternidade biológica. A paternagem é o cuidado paterno. Nem todo pai biológico faz a paternagem. Nem todo aquele que faz a paternagem é pai biológico. Maternidade é o ato biológico. Maternagem é o cuidar. E nós estamos, linguisticamente, que a língua é viva, nós estamos nos movimentando nesse novo contexto das relações. Mas o dicionário diz: amor é atração baseada no desejo sexual. E quando o dicionário faz essa correlação, desce o amor do quarto chakra cardíaco para o segundo chakra sexual. E aí a nossa sociedade diz que faz amor. Ninguém faz amor. As pessoas fazem sexo. Se elas amam ou não, é uma outra questão. E nós precisamos então começar a repensar os significados do verbo amar. E eu voltei ao dicionário. Eu trabalho com essa contextualização, o dicionário Aurélio, antigo. Eu trabalhava com ele há 30 anos, definia assim: amar é desejar o bem do outro. Pasmem, hoje eu voltei ao dicionário Aurélio e ele nos dá 30 definições para amor. Olha que atrapalhada nós estamos fazendo com o nosso sentimento. E isso explica por que a nossa sociedade está tão confusa. Imagina, se cada pessoa tiver aí 4, 5 definições do verbo amar, uma diz para a outra: eu te amo. E ela entende: desejo o meu bem. Mas a outra pessoa pode pensar: não, eu tenho um sentimento de posse, de sexualidade em relação à outra, e o significado vai ser diferente. E isso faz com que as pessoas não atendam a expectativa umas das outras. E elas vão ficar frustradas nessa expectativa. Eu peço a vocês, até tem ali, ó, dicionárioaurélio.com amor. Vocês vão encontrar 30
definições diferentes. O que significa que quando nós dizemos, até para nós mesmos, há um exercício de meditação que diz assim: se imagine diante do espelho, diga oi para você e diga eu amo você. E precisamos pensar qual o sentido quando nós estamos usando essa palavra. De que modo nós amamos a nós mesmos e aos nossos semelhantes. E aí talvez nós possamos começar a desfazer essa confusão da definição do verbo amar. Mas eu encontrei uma das definições chamada amor incondicional. Significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. Talvez por isso, antigamente, quando as pessoas se casavam por contrato de herança, existia a figura do amante. Porque tinha que ter alguém que amasse. E nem sempre se casava com quem se amava. E resgatar essa noção de que o amor vem em primeiro lugar. Às vezes eu fico me perguntando, quando é que a gente é feliz? Quando a gente ama. Vocês já repararam os olhos da pessoa que ama, como eles brilham? Porque a pessoa está plena desse sentimento e ela está emanando esse amor à volta dela. Quem ama canta, quem ama sorri, quem ama tem os olhos brilhantes, quem ama expande amor. O amor incondicional é generoso, altruísta, infinito. É o típico amor de mãe, que é dado livremente, independente do que recebe de volta. Talvez o amor mais próximo do divino seja o amor de mãe. Porque a mãe, por mais que o filho se distancie, às vezes, da proposta original, ela está ali sustentando, né? Por mais que o filho esteja sofrendo como o mestre padeceu na cruz, a mãe estava ali ao lado sustentando e sabendo que ele ia atravessar aquilo tudo e ia cumprir a sua missão. Então esse é o sentido mais profundo do verbo amar. E aí nós lembramos do mestre quando no Evangelho de Marcos ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Por que nós precisamos amar a Deus? Porque é como pegar o celular e colocar na bateria para recarregar. Nós observamos que as pessoas que não têm essa religiosidade, elas não se reabastecem. E se elas não se revitalizam, as células ficam mais envelhecidas. E se as células ficam mais envelhecidas, elas perdem a jovialidade. A religiosidade, a conexão, esse religare, nos revitaliza. Mas tem o segundo mandamento, em que ele diz, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E eu pergunto, quantas vezes nós efetivamente amamos o outro como nós mesmos? Ou quantas vezes a gente tem aquela vontade de revidar, uma pequena vingancinha, me deixou esperando, então vou deixar esperando também, né? E se efetivamente nós amarmos ao outro como a nós mesmos, nós não vamos repetir o erro do outro. Porque não é porque o outro erra que nós vamos errar. Nós vamos ser, bom, o outro fez isso por algum motivo, mas eu não tenho que entrar nesse padrão, porque essa é a questão. Em linguística, nós dizemos assim: palavras são gatilhos que disparam emoções e sensações. Quando uma pessoa nos faz alguma coisa que nos desagrada e nós revidamos, nós vamos somar o nosso negativo ao negativo da pessoa. O antipático é alimentado pela antipatia que ele nos desperta e nós enviamos a ele. Quando nós criticamos uma pessoa, nós estamos alimentando o negativo nessa pessoa. Por isso, o mestre Francisco de Assis falava do paradoxo.
é dando que se recebe. Né? Que eu possa transformar as cargas emocionais em suas polaridades positivas. Então é nesse sentido que quando alguém faz alguma coisa que eu discordo, eu preciso pedir que aquela pessoa seja iluminada, ajudada, orientada. Ela não precisa da minha crítica para acentuar o erro dela. E quando eu reverto essa polaridade de energia, por exemplo, vamos pegar aqui outra metáfora. Nós estamos aqui na penumbra. Vamos pensar que dentro de cada um de nós também existem sombras. O que pode acontecer com essa penumbra se alguém chegar ali no interruptor e acender a luz? O que acontece com o escuro? Some, desaparece. Por quê? O negativo não tem consistência própria. Ele é apenas ausência de luz. E nós nos esquecemos disso. E às vezes o outro está lá com um cantinho escuro da alma e nós mandamos mais escuridão para aumentar a escuridão da alma do outro. Quando na verdade nós precisamos perceber assim, bom, se o outro tem essa escuridão e está me incomodando, qual é a escuridão que eu tenho dentro de mim que está sendo tocada? E quando eu esvaziar isso dentro de mim, eu vou poder expandir a luz, eu vou poder ajudar o outro. E é esse processo que nós vamos observar aqui. Em Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 13. Ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, nós vamos alardear o nosso amor, nós vamos fazer barulho com ele, mas não vamos estar amando efetivamente. Vamos estar falando sobre amor. E nós sabemos que muitas vezes existe uma distância significativa entre o que nós falamos e o que nós colocamos em prática. Quantas vezes nós dizemos que amamos, mas na prática nós fazemos diferente. Então, nesse momento, nós estamos fazendo barulho com o nosso amor, mas nós não estamos efetivamente emitindo esse sentimento. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então vamos observar isso. Às vezes a pessoa até tem a fé, tem o conhecimento. Quantas vezes nós estudamos os textos sagrados e quando chega na hora de colocarmos em prática, nós nos tornamos julgadores do outro e nos colocamos em oposição, em postura de combate. Eu gosto de usar um gráfico que tem na internet que mostra o 6 e o 9 brigando. Quando o 9 combate o 6, ele se enfraquece. Ele mata o 6, mas ele vira 3. Mas quando o 9 e o 6 se somam, eles viram 15, eles ganham força. E nós não percebemos essa possibilidade de tecer acordos, de resolver conflitos a partir da emergência do melhor de cada lado. Nós nos colocamos em postura de combate, de oposição. Porque foi o que nos ensinaram, foi o que nós aprendemos a fazer desde pequenos. E agimos como crianças evolutivas. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, Deus não quer o nosso sofrimento, o nosso sacrifício. Ele quer o sacro ofício, que é o ofício sagrado. Se o plano divino é perfeito, o nosso sofrimento vai atrapalhar o plano divino. É mais útil que a gente perceba assim, onde foi que eu errei. É um ato de humildade a gente se perdoar. É útil evolutivamente a gente aprender. E nos ajuda a caminhar, transformar, identificar aquilo que nós estamos errando, como o mestre dizia, perdoados são os teus pecados, mas não peques mais.
castigá-lo. Ele disse apenas: aprenda e mude. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui na escola da vida. E aí então o mestre começa a definir o amor. Ele diz: o amor é paciente. Paciência é a ciência da paz. É saber esperar, é saber acolher. O amor é bondoso. Ele não quer ver o sofrimento do outro. Ele não quer que o outro tropece e caia. Ele não vai rir do tombo do outro. Também não vai sentir inveja. Porque o que acontece? O que é a inveja? É quando nós torcemos para que o outro não dê certo. A inveja tem uma polaridade que é a admiração. A admiração é quando eu vejo alguém fazendo uma coisa boa, eu digo assim: ah, interessante, eu posso aprender e aplicar isso na minha vida, vai ser útil, vai ajudar a minha evolução. Mas na inveja eu não faço isso. Eu não me movo, eu estou na estagnação e eu torço para que o outro não acerte. E aí nada acontece, não há movimento, né? Eu também não vou me vangloriar. O se vangloriar seria a vaidade. Seria nós estarmos alardeando: olha que maravilha isso que eu faço, como eu sei fazer bem, né? É uma postura em que a pessoa faz uma autopropaganda. Mas o amor também não se orgulha. O que é se orgulhar? É interessante que esses dois sentimentos, a vaidade tem como contrapartida a simplicidade. Se nós estamos aqui de passagem, nós não precisamos de uma grande bagagem. Nós não precisamos acumular na terra aquilo que nós não vamos levar. E nem precisamos sofrer por causa disso. Numa sociedade de consumo, nós temos essa ideia de que se não tivermos isso ou aquilo, estamos infelizes. E eu pergunto isso: por que temos que ter uma bagagem tão grande se não vamos levar? Para que vamos acumular essas coisas, né? E o orgulho tem como contrapartida a humildade. E o que é o orgulho? Se ninguém reconhece o que eu faço, eu reconheço. Eu me sinto melhor do que o outro, acima do outro, superior ao outro. Então, nesse sentido, não estamos amando. O amor não maltrata, né? Nós vemos tanto isso às vezes na relação de casais, tantas questões que vão parar na delegacia, porque a pessoa não ama, tem um sentimento de posse. Como nós vemos às vezes relações que surgem pelos interesses, o casamento com um bom partido, né? Ou todas as retribuições financeiras que possam existir, ou qualquer outro tipo de interesse. O amor também não se ira facilmente. Quando é que nós ficamos irritados? Quando o outro não atende às nossas expectativas. Na verdade, nos relacionamentos, de um modo geral, como nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, o que eu, como mulher, vou fazer? Eu vou pegar o meu modelo de masculino, vou projetar sobre o outro como uma capa e querer que ele se encaixe. E que ele seja uma projeção do que eu seria se fosse homem. Assim como o homem pode fazer isso. Ele tem lá no inconsciente as memórias anteriores, de existências passadas, em que ele tem o modelo feminino que ele foi, e ele projeta. E ele espera que a mulher seja a cara metade, assim como a mulher espera que o homem seja a cara metade. E vamos deixar de ser seres humanos inteiros, para nos tornarmos um complemento daquilo que o outro espera que nós sejamos. E principalmente o amor não guarda rancor. Nós fazemos muito isso, às vezes 10 anos depois, 20 anos, 30 anos ou mais, nós nos ressentimos daquela alguma coisa que o outro fez no seu modo de ser e que nós pegamos para nós. Nós dizemos: ele me fez mal, ele me irritou. Veja bem, eu me irrito com o que o outro faz. O outro não tem o poder de me irritar, porque irritação é um estado interno. O outro não tem o poder de me fazer feliz, o outro não tem o poder de me irritar. Eu é que me irrito, eu é que fico feliz, ou fico triste, ou fico alegre. Eu tenho o total comando, né, mental, emocional das minhas reações. E quando nós
nós guardamos rancor, o que é rancor? É a raiva que não foi expressa. A pessoa fica remoendo isso anos a fio. Então é importante que a gente deixe, quando a gente diz, eu deixo sair de mim a raiva, eu me preencho com compreensão. Eu deixo sair de mim a tristeza, eu me preencho com alegria. Eu deixo sair de mim a impaciência, eu me preencho com paciência. Quando nós fazemos isso, nós vamos complementando e mudando a nossa polarização. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. E isso é um aspecto muito interessante. Até 2012 eu fazia as palestras sobre as profecias maias, quando se dizia tem uma civilização terminando, que não ia acabar mundo nenhum, mas fazíamos uma reflexão sobre isso. E o que nós observamos hoje, a partir inclusive dessa data? A cada dia mais nós nos defrontamos com o que é verdadeiro em nós. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo essa palestra, está sendo gravada. E depois que o Arnaldo postar no YouTube, tudo que eu estou dizendo aqui vai ficar registrado. É como se hoje a internet fosse o registro acástico das experiências humanas. E o que eu estou dizendo aqui, se daqui a um ano eu me contradisser, vai aparecer. Nós estamos hoje, eu diria evolutivamente, num grande Big Brother. Nós estamos sendo filmados o tempo todo. As câmeras na cidade, né? E todas essas coisas. Então, tudo aquilo que nós expressamos, que hoje em dia fica registrado, vai nos ser colocado. Outra colocação sobre o amor. O amor sofre, porque o amor quer o bem, se as coisas não estão caminhando bem, o amor fica triste, mas o amor continua acreditando que é possível melhorar, ele espera, ele suporta e dá suporte. Dar suporte é sustentar o outro para que ele consiga alcançar a sua meta evolutiva. O amor nunca perece. Isso é muito interessante. Às vezes eu vou dizer assim, o amor é a energia que sustenta os universos, que Deus nos ama. E todo esse universo que é criado, ele é sustentado por esse amor e por todos os seres da dimensão espiritual que nos ajudam, que estão aqui hoje em outra dimensão de realidade para nos passar energias boas. Tudo isso é feito em nome do amor. Mas aquilo que nós dizemos, até as nossas profecias, desaparecerão. Por quê? Porque são probabilidades. E probabilidades, para se concretizarem, vão depender do nosso livre-arbítrio. Nós trazemos para a vida uma proposta evolutiva. Mas se nós vamos evoluir ou não, é uma decisão nossa. Na escola da vida, nós podemos estar dentro da sala de aula ou no pátio, comendo merenda, batendo papo e não aprendendo. As línguas cessarão, conhecimento passará. Ou seja, todas essas coisas, qual a diferença entre o conhecimento e a intuição? Olha que coisa interessante. O conhecimento, ele pertence aqui ao quinto chakra, do nível psíquico. Nós podemos estudar muito, saber todas as leis espirituais e podemos em si mesmo não evoluir, porque nós não colocamos em prática. Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Nós precisamos fazer um pequeno trajeto de um palmo. Trazer o conhecimento até o chakra cardíaco, internalizar, e aí ele vem para cá. E quando ele chega aqui, eu vou intuir, eu vou ter uma conexão com o divino. Eu vou precisar não me envaidecer. Eu vou precisar dizer aqui, não por mim, mas pelo Pai. E aí transferir todo esse poder de concretização, de realização, por uma força que está muito acima de nós, que nos atravessa e não nos pertence.
Todos os sensitivos são instrumentos, são torneirinhas através das quais a sabedoria divina pode fluir, porque isso é necessário, tem que ter alguém que comunique. Mas é importante a gente perceber que isso que passa através de nós não é nosso. E mais ainda, pode nos ser retirado pela vaidade. Quando nós nos envaidecemos de um dom espiritual, nós nos orgulhamos de um dom espiritual, nós perdemos a conexão. E aqui tem uma fala muito interessante que tem a ver com reencarnação. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Vocês vão encontrar no nosso blog do Carrossel de Luz uma mensagem inspirada por Mestra Maria Madalena, que nos traz uma imagem muito interessante, como se nesse momento nós tivéssemos uma represa que tem uma cidade embaixo d'água. E essa água está sendo escoada. A água simboliza as emoções. As nossas emoções negativas estão indo para o ralo. E nessa correnteza, tudo que não seja positivo em nós será retirado. Vai sobrar de nós o que seja firme, estável, verdadeiro e perfeito. Nós estamos nesse momento sendo passados por um crivo civilizatório. Nós estamos sendo peneirados, ralados. As nossas cascas, a persona, a máscara, está sendo ralada. A cada dia, mais e mais, caminhamos para a autenticidade, para essa noção de que, diante do divino, nós não somos nem maiores nem menores do que nós somos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Então, olha aqui, nós, cada um de nós, crianças evolutivas, fazendo pirracinha entre os outros. O meu é melhor. Né? Meu brinquedinho é mais bonito, eu brinco. Né? Então, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O mestre aqui está falando da nossa maturidade evolutiva. E quando nós amadurecemos evolutivamente, nós temos da picuinha com o outro. Se o outro está errando, é responsabilidade do outro. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu tenho que cuidar da minha evolução. Então, diante do erro do outro, eu vou parar e perguntar, mas em alguma situação eu também faço isso? E se eu faço, é isso que eu tenho que mudar? Porque o contrato evolutivo do outro é com Deus, não é comigo. Eu não vim ao mundo para evoluir ninguém. O verbo evoluir é defectivo. Eu não posso dizer eu evoluo fulano. Eu posso ser eu evoluo, você evolui, nós evoluímos. Nem filhos, ninguém, nem marido, nem esposa, nem pais, nós não vamos evoluir os nossos semelhantes. É uma tarefa pessoal e intransferível. O que nós precisamos é sair da infância evolutiva e amadurecer. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Os maias diziam que nós estamos na sala dos espelhos, justamente por isso. Porque hoje em dia a internet, ela nos coloca num mundo virtual em que tudo que nós fizemos ou não fizemos está documentado. Se vocês digitarem o meu nome no Google, vai aparecer tudo que eu fiz. Até alguns processos de direito do consumidor. É isso, aparece tudo. Né? Então, se vocês quiserem saber o que cada pessoa fez e se fez, tá lá. Né? Não precisa a gente ficar conjeturando. Então, esse espelho, ele nos remete a uma mudança interna e a uma verdade interna. Isso é bom a gente botar o nome do candidato que a gente escolher para votar. Não é? Sim, Você sim, vai lá, sim, põe o nome sim, dele no sim. Google, Isso. a história dele, e aí você escolhe se você vota ou não. E isso que você está colocando, eu acho que faz parte do nosso amadurecimento evolutivo.
evolutivo. Nós vamos precisar transitar, né, para essa questão de avaliar o que é falado e o que é feito. E isso vai nos ajudar nesse amadurecimento. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Quem nos conhece plenamente? Deus. Diante dele somos o que somos. Agora, uma coisa interessante é que, como existe uma partícula divina dentro de cada um, muitas vezes o outro também nos conhece mais do que nós mesmos. E às vezes aquilo que nós pensamos que estamos escondendo está visível para o outro, né? Então, nós vamos assim evoluindo. E o mestre conclui: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Porque se amar é desejar o bem do outro, se nesse exato momento, cada um de nós aqui entrasse nessa proposta de amar o outro como a nós mesmos, e isso fosse se expandindo, quantas coisas inadequadas iriam desaparecer? Não é verdade? No cotidiano, porque qualquer coisa que fosse esquecida, ninguém pegaria, ninguém iria assaltar, né? Nós estaríamos parando e pensando: como é essa situação para o outro que está do outro lado? E com isso nós resgatamos a nossa dimensão humana. Então, quando nós vemos às vezes uma pessoa passando por uma situação de dificuldade, de humilhação, e nós conseguimos nos colocar e pensar assim: será que aquilo que aquela pessoa está fazendo, será que lá em outro momento evolutivo eu também já não fiz isso? E a partir dessa provocação aqui, eu queria pedir agora que acendesse a luz. Vamos desligar ali o nosso data show, para que a gente possa refletir sobre tudo isso. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Temos 20 minutos? 20 minutos. Alguém pode desligar o data show? Fabrício, que tem prática com isso. Obrigada. Gente, então vamos lá. Fizemos aqui apenas uma provocação. Vocês já tinham pensado nessas definições sobre o amor? Todo mundo aqui quer amar, não é verdade? É. Queremos amar, queremos ser amados. Mas precisamos refletir quando nós dizemos eu amo. Quando a esposa diz eu amo meu marido, então sábado à tarde não pode jogar futebol. Né? Eu amo minha esposa. Não, mas estudar não. Ficar de esposa é dentro de casa cuidando do marido. Não é assim? O que mais? Eu amo meu filho. Não, mas ele não pode ir lá para fora estudar, porque vai ficar longe. Se eu amo, tem que ficar aqui pertinho. Quais são os nossos modos de amar? Vamos lá? Você falou que a referência de amor nossa para com o próximo passa pelo alto amor. Sim. Mas enquanto a nossa existência é eivada de culpas, de autossabotagem, de desamor, Sim. aí como é que você vai ter essas diferenças para amar? Pois é, então primeiro nós vamos precisar esvaziar. Olha aqui, a questão da culpa. Quem aqui tiver mais de 50 anos lembra disso? Aconteceu alguma coisa errada, ninguém aqui tem mais de 50 anos. Então assim, nós está registrado no Google que antes de 50 anos, né, 50 anos atrás, se alguém errasse, disse assim: quem foi o culpado? Então observa isso, a culpa é um rótulo que não muda nada. Vamos crucificar o pobre do culpado e isso não segue adiante. Porque qual é a ideia? O auto perdão é um
pode errar, eu não posso. Eu tenho que ser perfeito. Então, eu não vou me perdoar, vou ficar me castigando. E vou me auto-sabotar. Porque eu acredito que eu nasci para sofrer, para resgatar os meus erros. Então, esses processos que são programas na nossa mente, eles precisam ser transformados. É aí que entra a reprogramação mental. Quantas vezes nós encontramos no inconsciente profundo de uma pessoa programas de autossabotagem? É o que nós chamamos de masoquismo. A pessoa acredita. As religiões tradicionais faziam sim, sim. Pois é. Até alguns espíritas, né? Foi na outra encarnação que eu fiz alguma coisa. Mas o reencontro é para o acerto, né? O reencontro é para dar outra face. Dar outra face não é apanhar do outro lado, é fazer diferente. É dar a energia oposta. Né? Quando uma coisa importante, olha aqui, muitos aborrecimentos entre as pessoas acontecem por pressuposição. Nós vemos muito isso no WhatsApp. O WhatsApp é ótimo para a gente fazer análise emocional, né? Em que nós fazemos uma postagem, mas que às vezes, o que acontece? A fala é só 7% da comunicação. 93% é postura corporal, é tom de voz, é ritmo de fala. Por isso, até eles criaram os bonequinhos das emoções, para que aquilo que a gente fala seja acompanhado, o coraçãozinho, a luzinha, para a gente dizer, tem aqui um confetezinho, então é alegria, né? Nós vamos dando conotações emocionais à fala, é o que nós chamamos de sentido conotativo. O sentido denotativo é a palavra em si. Por exemplo, se eu disser assim, a pessoa estava olhando as estrelas. Simplesmente uma descrição, estava olhando as estrelas. Mas se eu disser, ele tinha a estrelinha nos olhos, aí já é uma conotação de alegria, de brilho. E na fala em si, nós não temos isso. Nós vamos ter no que nós chamamos de comunicação não verbal. Então, às vezes, nós falamos uma coisa, do outro lado há uma compreensão diferente, do nosso lado, às vezes, nós também vamos pressupor e vamos reagir às nossas pressuposições e vamos brigar com outra pessoa. E tudo isso faz parte da nossa evolução. Mas eu quero as perguntas de vocês e os comentários. Palestra é um processo interativo, em que a palestrante vai aprendendo quando vocês perguntam. O que mais? Vamos aproveitar essa oportunidade de reflexão sobre esses sentidos. Nós queremos ser amados, então o primeiro movimento é que a gente se ame. Quem não se ama não tem como amar o outro. E como é que nós começamos esse processo? Quando o cliente vai ao consultório pela primeira vez, eu faço uma pequena entrevista, que a gente chama de anamnese, e pergunto à pessoa, quais são as suas qualidades? E a pessoa diz, é difícil falar sobre isso, e eu digo, esse é o ponto de partida. Porque a primeira coisa que nós precisamos descobrir no processo de autoconhecimento é aquilo que nos preenche. São as nossas características, as nossas habilidades, as nossas virtudes, que é o que nós temos a oferecer às pessoas. Como é que eu vou dizer que amo o outro e vou oferecer alguma coisa se eu nem sei o que eu tenho dentro de mim? E alguma coisa importante, nenhum de vocês tem dentro nenhum programa de sofrimento. Sofrimento é autopunição. Nós só precisamos identificar assim, onde é que nós não estamos nos perdoando, onde é que nós não estamos mudando, onde é que nós estamos repetindo os mesmos padrões cristalizados a partir de nossas crenças autolimitantes. E quando nós identificamos isso, claro que vamos aprender, claro que vamos precisar desenvolver
Humildade, simplicidade, reconhecer os nossos erros, esvaziar os nossos sentimentos negativos, para que eles possam ser libertados e polarizados para o lado positivo. E quando eu pergunto às pessoas as próprias qualidades, qual é o objetivo? Porque quando nós formos reprogramar, principalmente a infância, quando a gente chega em torno de 10 anos e trabalha com o lado adulto, dissociado para cuidar da criança, é importante, e aí entra também a função de espelho, como é importante que os adultos sinalizem as qualidades das crianças, as habilidades que elas trazem. Porque é isso que vai gerar autoconfiança. Quando a pessoa tem a ideia daquilo que ela faz muito bem, vai acontecer uma coisa interessante, alguém vai dizer, vai agradecer, vai elogiar e ela simplesmente vai dizer obrigado. Mas se a pessoa não tiver essa consciência de si mesma, talvez ela não acredite nesse elogio. Talvez considere que está zoando, porque a pessoa não se reconhece com aquele atributo. Eu vou pedir a vocês que vocês fechem os olhos um pouquinho e pensem numa qualidade. Todos aqui têm qualidades. Pensem numa qualidade, num atributo, numa virtude, numa característica positiva, que é uma coisa que vocês sabem fazer muito bem, com capricho, com amor, com dedicação. Pense nisso. E quando você pensa nisso, se imagine fazendo isso, que você faz muito bem. E aí me diga qual é o sentimento. E depois então abra os olhos. O que o Senhor faz muito bem? Carinho nos animais. Isso. Né? Então, nós temos vários exemplos disso. No YouTube nós vemos leões, tigres que são cuidados com carinho e viram gatinhos amorosos. Quem mais faz uma coisa boa? Todo mundo que faz. Ovo sempre não faz. Tudo bem, alguma coisa que você faz. Melhor do que comer ovo cru. Não é verdade? Então vale sim. O que mais? Eu pensei em perseverança. Não desisto de nada que eu acredito de verdade. Sim, sim. Agora, a gente vai acrescentar aí a lição de Mestre Francisco de Assis. Senhor, mostra-me o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, e a diferença entre ambas. Porque a persistência é importante. Só que se a gente persistir num beco sem saída, isso vira teimosia. Então nós precisamos perceber a diferença entre teimosia e persistência. São polaridades, mas tudo bem, a persistência é necessária. Perseverança. Sim, mas é perseverar, né? É persistir. Outra. Que mecanismo inconsciente que disparado faz com que o amor seja ligado à posse, é meu. Esse é um aspecto interessante. É quando esse sentimento que é expandido aqui no quarto chakra desce para o terceiro das relações de poder. Se eu amo é meu. Assim como a paixão vai descer mais para o chakra sexual. E se for o chakra básico, eu compro quem eu penso que eu amo. Então, cada chakra corresponde a um estado de consciência. Então, se nós elevamos, né, nós vamos sutilizando essa energia de amor. Se nós descendemos, nós vamos densificando a energia de amor. Tá? Ela é uma energia futura. Sim? Consultando o dicionário, qual a diferença entre virtude e qualidade? Olha, eu não consultei o dicionário em relação a isso, mas os dois, olha aqui, virtude é o mais positivo, a qualidade é uma característica
característica que pode ser positiva ou negativa. De um modo geral, significa o positivo. Quando a gente fala nas qualidades de uma pessoa, a gente pensa naquilo que ela traz positivo. A organização, a paciência, a solidariedade, o que seja. De um modo geral, tem uma conotação positiva. Agora, as virtudes, elas têm uma conotação mais espiritual. Aquilo que descende, por exemplo, em 12 estados de consciência, nós vamos ter a vontade divina, a sabedoria, o amor, a paz, a harmonia, a fé, a compaixão, a autenticidade, o equilíbrio, o consolo, a alegria de servir ao próximo, a consciência de síntese e unidade, apesar das diferenças. Né? O que mais? Eu vou além. Eu vou ver a qualidade de vida, isso no meu próximo, né? Cuidar bem da família. E o que eu sinto satisfação no primeiro fazendo sim. Eu acho isso. Você está falando de admiração. Também. Né? Então aqui, reconhecer a qualidade do outro também é uma virtude. Quantas vezes nós percebemos alguma coisa positiva no outro e não falamos? Porque a nossa cultura ensinou, se fez certo, não fez mais do que obrigação, se fez errado, tem que ser corrigido. Quando esse elogio vai alimentar e fazer com que essa característica cresça pelo reconhecimento. A pessoa reconhecida, ela se entusiasma com essa visão, porque quantas vezes a pessoa diz assim, eu faço de tudo e não sou reconhecido, não é percebido, é ignorado. Então, o elogiar é importante nesse processo. Todos nós, sem exceção, vamos ter qualidades positivas. Mais 5 minutinhos, está começando a esquentar. Sueli, quando a Patrícia falou em perseverança, né? Eu me lembrei de uma coisa que você falou uns minutos antes, que é reproduzir padrão. E às vezes a gente vê, eu larguei da minha mulher porque ela era assim, sabe, não gostava. Aí arranja outra igualzinho. Sim, Por que nós fazemos isso? É namorada. Então, olha aqui, por que nós fazemos isso? Porque o primeiro modelo de homem que uma mulher conhece é o pai na infância. O primeiro modelo de mulher que um menino conhece é a mãe na infância. Ele vai internalizar aspectos positivos e negativos da mãe que todo ser humano tem. O que vai acontecer? Quando na adolescência ou na idade adulta, no caso do homem, se a esposa faz alguma coisa ruim, parecida com o que a mamãe fazia, ele já se opõe. E espera que faça aquilo que a mamãe fazia. Né? Então, se a mamãe acabava as roupas no chão do banheiro e botava a comidinha na hora que chegasse, essa é a expectativa que ele vai criar. E vice-versa. Então, essas expectativas, que são aquilo que nós projetamos em relação ao outro, é que vai criar essa divergência e a tendência à repetição, porque foi o modelo que nós conhecemos. Para sair desse padrão, nós vamos precisar nos despedir desses modelos. Isso é um processo muito bonito, em que mamãe vai deixar de ser a Mulher Maravilha para ser um ser humano que eu vou compreender nas suas qualidades e dificuldades. Papai vai deixar de ser um super-herói ou um vilão, que às vezes também acontece isso, e nós vamos humanizar os nossos pais. E quando nós humanizamos os nossos pais, nós também nos tornamos mais tolerantes em relação a nós mesmos. E quando nós nos tornamos tolerantes em relação a nós mesmos, nós nos tornamos tolerantes em relação aos nossos semelhantes. E aí nós podemos dizer que nós estamos amando. E assim nós encerramos essa palestra.